Bem, meus queridos amados, a paz do Senhor, vamos dar continuação ao nosso estudo, hoje com um novo assunto, que é praticamente a continuação do estudo anterior. No estudo anterior, que foi o último ontem, nós vimos aquela profecia de Micaías, quando ele falava que o rei Acabe iria para aquela batalha contra os sírios, ou contra os arameus, e ali ele seria morto. Ele vaticinou. A sua profecia teve essa característica de mostrar que a palavra do Senhor iria se cumprir, literalmente iria se cumprir. Acabe foi aquele rei que foi instigado por seus profetas, 400 profetas aproximadamente profetizaram, aqueles bajuladores que não eram profetas, mas eram falsos profetas, não eram profetas do Senhor. Nós vimos que eles profetizaram que o rei seria vencedor nessa batalha, que ele subisse a Ramote Gileade, que aquela batalha seria ganha. Porém, o rei Josafá, rei de Judá, que estava presente naquele dia em Samaria, ele estava ali junto ao rei Acabe, e naquela ocasião o rei Josafá perguntou se naquele seu reino ali havia algum profeta do Senhor. Ele disse, o rei Acabe fala que tinha realmente ali no seu reino tinha um homem de Deus, era um profeta, mas era um profeta que nunca profetizava coisas boas para ele. E de fato, ele revela o nome deste profeta, o profeta é Micaías. Na ocasião, esse profeta foi chamado, ali eles se reuniram, ali praticamente à porta da cidade, em tronos improvisados. Os dois reis estavam ali aguardando a chegada de Micaías. Micaías vem, dá aquela profecia, informando que ele, na sua visão, o Senhor lhe mostrou que ele via Israel disperso, porque o seu pastor iria tombar no campo de batalha. A profecia diz o seguinte, vamos ler aqui a profecia para que você possa entender com mais clareza. Então, na sua profecia, ele dizia, então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Então, ele estava dizendo na profecia que nessa batalha, ele estava vendo o pastor de Israel, que nessa ocasião aqui era o rei Acabe, ele diz, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, nessa batalha, ele estava vendo que o exército do rei Acabe estava disperso. Ou seja, na batalha contra os sírios, eles iriam fracassar, eles não iriam ganhar essa batalha. E por ele ter dito aqui que via o pastor, via o exército de Israel como disperso, significava dizer que o rei Acabe iria tombar no campo de batalha, certo? Para você entender. Só que o rei Acabe e Ezequias foi aquele chefe dos profetas, conforme nós falamos ontem, ele não gostou dessa profecia e na ocasião ele esbofeteia o profeta Micaías. Muito bem. Logo em seguida, o profeta Micaías, ele vai ser preso, o profeta do Senhor vai ser preso, por quê? Porque o rei Acabe não gosta daquela profecia, daquele vaticínio, porque estava profetizando acerca da sua própria derrota. Ele então é preso, só que antes de ser preso, o profeta, uma das últimas palavras desse profeta, antes de se retirar da presença do monarca Acabe, rei de Israel, ele diz assim, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi todos os povos. Então, ontem no estudo que nós falamos com o seguinte tema, Micaías profetiza contra Acabe, os 400 profetas do rei Acabe profetizam palavras boas para o rei, dizendo que ele iria conquistar Ramote Gileade, mas na verdade eram falsos profetas. O Senhor permitiu que um espírito de mentira usasse aqueles 400 profetas, por quê? Porque o Senhor, na sua soberania, a palavra do Senhor tinha que se cumprir, ou seja, Ramote Gileade seria a última vez que o rei Acabe iria sair com seu exército, porque dessa batalha, ele não mais voltará. Então o assunto de hoje, falaremos sobre a morte de Acabe, a morte do rei Acabe. Está baseada em 1 Reis, capítulo 22, versículos 29 ao 40. E também é um texto que tem um paralelismo, ou seja, tem um texto em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 28, capítulo 18, versículo 28 ao 34, ele vai falar praticamente as mesmas palavras. Aqui nós temos vários textos, você pode comparar
esse texto que nós vamos falar sobre a morte de Acabe em 1 Reis, capítulo 22, versículo 29 a 40, e compará-lo com 2 Crônicas, capítulo número 18, versículo 28 ao 34. Praticamente com a pequena diferença que nós, ao longo do nosso estudo, durante o nosso estudo, nós iremos falar. Tá certo? Então, esse estudo está uma bênção. Você verá a soberania divina mais uma vez prevalecer. Por quê? Porque quando o Senhor fala mesmo e a sua palavra se cumpre. É o que nós veremos aqui. Tá bom? Então, praticamente, esse texto nós poderíamos resumir como a guerra de um homem só. Por quê? Porque nessa batalha, praticamente segundo o texto aqui, só quem tombou na batalha foi o rei Acabe. Justamente aquele rei presunçoso, aquele rei que os seus profetas profetizavam palavras boas, e ele gostou disso. Porém, ele não gostou de ouvir a verdade, ele rejeitou a profecia de Micaías. Vamos ao nosso texto? Vamos lá. Se tiver uma Bíblia aí próxima a você e quiser compartilhar conosco, 1 Reis, capítulo 22, versículo 29 ao 40. Vamos lá? Muito bem. Versículo 29. Acompanhe na sua Bíblia, tá bom? Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. O rei Josafá, o rei de Israel, que era Acabe, mais o rei Josafá, rei de Judá, eles sobem a Ramote Gileade. Após o quê? Após aquela palavra do profeta Micaías. Por quê? Porque o rei Acabe duvidou dessa palavra dele. Mas ele disse, olha, se você voltar com saúde ou com vida, é porque eu não falei a palavra do Senhor. O Senhor não falou comigo. Porém, o Senhor falou com Micaías. E nós veremos como a vontade de Deus ela prevalece sobre todas as esperanças de vitória dos 400 profetas e do rei Acabe. Vamos em frente. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. Você pode perguntar, você que não assistiu os vídeos anteriores, os estudos anteriores, você pode dizer, mas por que o rei de Judá, que é Josafá, um homem temente a Deus, se associou ao rei de Israel, o rei Acabe, que era um rei idólatra? Você deve assistir os vídeos anteriores, e não falarei aqui para nós não gastar muito tempo aqui, porque eu pretendo aqui trazer apenas esses textos que estão aqui no previsto no nosso estudo, tá bom? Assista os outros vídeos e você verá que foi por causa de uma questão familiar, tá certo? Muito bem. Então os dois reis resolvem ir realmente a Ramote Gileade. Significa o quê? Que eles não deram crédito ao profeta Micaías, nem o próprio rei Josafá, porque ele concorda em ir para a batalha. Significa o quê? Que ele também foi uma pessoa que foi convencido. Alguns comentaristas concordam que o rei Josafá também foi convencido por esses falsos profetas do rei Acabe, tá bom? Então ambos vão para a guerra. Para onde? Para conquistar Ramote Gileade, que ainda era uma cidade de Israel que estava de posse, tinha sido anexada numa batalha há alguns anos atrás, tinha sido anexada à Síria, e o rei Haddad ele rompe o seu pacto porque ele não devolve esta cidade para Israel. Ele quebra esta palavra, esse pacto de fidelidade que ele tinha feito com o rei Acabe, não honra o compromisso, e aí o rei Acabe se revolta e levanta essa guerra contra o rei Ben-Hadad da Síria. Eles vão tentar conquistar a cidade de Ramote Gileade. Versículo 30. E disse o rei de Israel a Josafá, você verá o plano da maldade. Por trás desse plano havia uma maldade do rei Acabe. Por quê? Porque ele se fez aqui, queria se fazer passar por outra pessoa. Ele não queria ser identificado na guerra. Ele não queria que os soldados inimigos o identificassem ele em combate. Então veremos aqui o ardiloso plano deste rei ímpio, deste rei mau, um rei mau porque fez muitas maldades no seu reino e muito envolvido com idolatria. O versículo 30 diz, e disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei, esse aqui é o plano dele, olha, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu porém vestes as tuas vestes. Então aqui o plano dele, ele quis se precaver, ele tomou aqui essa precaução dele em se disfarçar. Por quê? Porque Micaías tinha mostrado na profecia
que Israel seria ferido e as ovelhas e os soldados seriam como ovelhas dispersos. Por quê? Porque o pastor deles, eles estavam sem pastor. Significava o quê? Que Acabe iria tombar no campo de batalha. Só que o rei Acabe achava que ele poderia se esconder de Deus. Então o que ele faz? Ele usou um disfarce para que ele não fosse reconhecido pelas forças da Síria e ali as forças da Síria concentrarem esforços para matá-lo. O que ele fez? Ele achou que podia se esconder de Deus. Coitado do rei Acabe. O que ele fez? Ele articulou esse plano, ele iria se vestir como um soldado comum, como um combatente comum. Essa era a finalidade. Então ele queria se vestir como um soldado regular e não com sua armadura de rei, que iria o identificar com mais evidência, porque geralmente os generais, os reis em batalha, eles também tinham seu uniforme de guerra, sua armadura. Certamente uma armadura mais pomposa, mais bem feita, mais bem preparada. E essa armadura era totalmente diferente dos demais soldados do exército. Pelas vestes do soldado, pela armadura do comandante daquela força ou daquele rei, ele facilmente seria identificado. Mas o que Acabe faz? Ele bola esse plano para que ele não fosse identificado. Veja o que ele disse. E disse o rei de Israel a Josafá, que era rei de Judá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, ou seja, na batalha. E ele diz mais: tu, porém, veste as tuas vestes. Não significa aqui dizer que o rei Josafá iria vestir suas vestes de pompa, suas vestes festivas. Não, mas eram suas vestes de combate. Os comandantes, os reis, quando entravam em guerra, não todos os reis, mas alguns reis que eram valentes, que eram verdadeiros líderes, ele tinha seu uniforme de combate. Saul, por exemplo, Saul tinha sua armadura de combate, de guerra. Aqui nós vemos que ambos os reis, eles tinham essa armadura. Só que o rei Acabe, ele não vestiu realmente a sua couraça, o seu verdadeiro uniforme como rei. Mas ele procurou um uniforme mais simples, um uniforme de soldado. Mas para o rei Josafá, ele aconselhou o seguinte: olha, você vai vestir sua armadura. Quando o texto aqui diz: tu, porém, veste as tuas vestes, não significa as vestes de gala, as vestes pomposas de rei. Não, mas eram as vestes de guerra. Significava o quê? Que ele iria expor a Josafá. A gente vê aqui o grau de comprometimento que teve o rei Josafá. Aliás, o rei Josafá correu risco de vida. Aliás, ele estava tão aficionado a esse pacto que ele fez de amizade com o rei Acabe, que ele não teve assim o cuidado de parar e pensar e ver que ele é que seria o alvo das atenções. Por quê? Porque se Acabe abdicou de usar as suas vestes de guerra, Josafá, porém, não abdicou. Aliás, Acabe até o instiga: olha, você vai com sua armadura, você vai com suas vestes. Quer dizer, Josafá ficaria ali exposto, seria agora o alvo das atenções. Ao invés do exército sírio caçar a pessoa do rei Acabe, agora as forças dos arameus ou dos sírios iriam caçar quem? O rei Josafá. Quer dizer, Josafá, ele estava tão comprometido com esse pacto de amizade com o rei Acabe, que ele sequer fez nenhuma objeção. Ele concordou. Então ele agora, quem estaria correndo risco de vida seria quem? O rei Josafá. Não sabemos se foi por fé no Senhor que ele nada disse, confiando no Senhor, na misericórdia do Senhor, na ajuda do Senhor. O certo é que ele não discorda, veste as suas roupas, o seu uniforme de batalha e vai para a guerra. Tudo por quê? Tudo articulado pelo rei Acabe. Então este foi o plano do rei Acabe. É interessante que você, meu irmão estudante da palavra de Deus, entenda esse ponto aqui. Porque muitos acham que essas vestes que ele manda que o rei Josafá vista são realmente as vestes de pompa, as vestes que os reis usualmente colocavam. Certo? Mas eram vestes de batalha. E o texto diz: disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Então, ele orienta Josafá a colocar a sua armadura. O rei Acabe veste a sua roupa de soldado ali regular. Josafá se veste com a armadura de rei. E o texto diz que ele se disfarçou, pois o rei de Israel entrou na peleja. Então começa a batalha. Lá estava o rei Acabe no meio dos seus soldados, ali nos seus batalhões,
misturado com seus soldados, sem se identificar. Então, quem é que iria se projetar nessa guerra? Quem iria se projetar seria o rei Josafá. Mas vamos em frente, o versículo 31 diz: E o rei da Síria deu ordem ao chefe dos carros. Só que o rei Ben-Hadad, ele deu a seguinte ordem ao chefe da sua cavalaria, o chefe dos carros. Qual foi a ordem dele? Sucedeu, pois, que, o texto diz, e o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, versículo 31, que eram 32. Ele chega para os seus comandantes dos carros, eram 32 homens, comandantes, e ele dá a seguinte ordem: não pelejareis nem contra o pequeno e nem contra o grande, ou seja, nem vá atrás de soldados de baixa hierarquia, nem aos grandes, ou seja, os de maiores hierarquias, os generais. Não se preocupe com isso. Foi essa a ordem que ele deu. Mas se preocupasse com quem? Vejamos aqui. Não pelejareis, ou seja, não entre em confronto armado contra o pequeno nem contra o grande, mas só contra o rei de Israel. Então o alvo principal, o alvo compensador nesta batalha, não era nenhum soldado, a não ser o próprio rei Acabe. O rei Acabe, essa foi a estratégia. Por quê? Porque o plano de Deus deveria se cumprir. Ben-Hadad, sem saber de nada, sem saber as intenções de Deus, ele estava aqui cumprindo a vontade do Senhor. Qual era a vontade do Senhor? É que a profecia se cumprisse, que realmente o rei Acabe tombasse no campo de batalha. Então, os soldados, os comandantes dos carros recebem essa ordem de não entrar em confronto armado com nenhum dos militares de Israel. Por quê? Porque o alvo que eles estavam procurando ali era o rei de Israel. Só que o rei de Israel estava no meio da soldadesca. Ele estava disfarçado. Então ficaria muito difícil ele agora ser encontrado no meio da multidão de soldados. Por quê? Porque ele estava com as vestes dos soldados convencionais, os soldados ali dos seus batalhões. Então ficaria muito difícil. Porém, Deus, ninguém se esconde de Deus. Isso aqui é algo fantástico, extraordinário é o poder de Deus. Extraordinário é o poder do Senhor. Como Deus tem o controle de todas as coisas. Louvado seja seu nome. Você verá, meu irmão, como o nosso Deus, vale a pena servir esse Deus, um Deus que ninguém se esconde dele. Este rei Acabe queria se esconder, ficando lá no meio dos soldados. Porém, o Senhor o encontrou. Aguardei que você verá. Então havia essa ordem. O versículo 32 diz assim: sucedeu, pois, que vendo o chefe dos carros e Josafá, disseram eles. Ora, o rei Acabe estava misturado com os seus soldados, com o uniforme de soldado igualzinho aos soldados. O rei Josafá estava com a armadura de rei, armadura de combate, de rei que vai ao combate. Aí os soldados da Síria, quando viram este homem, Josafá, eles acharam que era o rei Acabe e não o rei Josafá. Certamente com um capacete na cabeça, bem vestido ali com a sua couraça, com um capacete para dificultar mais a visualização. Isso dificultou bastante. Mas bastou eles verem o porte da armadura do rei, eles achavam que era o rei Acabe. Vamos à continuação? Sucedeu, pois, que vendo o chefe dos carros, Josafá, disseram eles, certamente este é o rei de Israel. Eles sabiam, o texto, o escritor falou Josafá aqui, mencionou, vendo Josafá. Mas para eles estavam vendo quem? O rei Acabe. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. Então, no momento que eles iriam dar cabo à vida do rei Josafá, achando que era Acabe, qual foi a atitude de Josafá? Josafá gritou. No texto paralelo, nós veremos que ele gritou pelo Senhor. No texto de Reis, se você só ler Reis, você vai ficar sem entender. O que foi que ele gritou? Né? Será que ele gritou por Deus? Segundo segundo o livro de Reis, ele apenas gritou. O texto diz, ele gritou. Mas se você ler, segundo Crônica 18:31, veja qual foi o grito dele. O texto paralelo fala isso aqui. O texto diz assim, ó. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros de Josafá, estou lendo, segundo Crônica, capítulo 18, versículo 31. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram, este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou, e o Senhor o ajudou.
Então este rei temente não tinha perdido o temor do Senhor. Ele clamou naquela hora, na hora que os soldados da Síria iam matá-lo, ele clamou pelo Senhor, e o Senhor o ajudou. E o texto diz, e Deus os desviou dele. Ou seja, ele foi identificado ali, com este grito, por esse clamor ao Senhor. Isso aí despertou a atenção dos soldados, eles perceberam que tratava-se de um erro. Aquele ali não era o rei Acabe. Aquele ali era o rei Josafá, não era o rei Acabe. Então vamos voltar ao texto aqui, no texto de 1 Reis capítulo 22. Então nesse momento ele gritou. Ele gritou. A gente fica a imaginar. Imaginemos que o rei, isso aqui eu encontrei num dos comentaristas, ele fala isso. Ele faz um comentário sobre esse texto aqui. Imaginemos que se o rei Josafá tivesse tombado o campo de batalha. Sabe quem seria o rei lá de Judá? Seria quem? O filho do rei Josafá. O filho do rei Josafá seria o rei. Ele seria o rei. E quem seria a esposa dele? A filha de Jezabel, que era Atalia. Então, segundo o comentário, ele diz que seria uma segunda Jezabel no reino de Judá. Porque Jezabel já era uma mulher que aprontava, era uma mulher idólatra. Mas se o filho do rei Josafá, se Josafá tivesse morrido no campo de batalha, seu filho iria assumir o reinado, certo? Iria assumir o reinado. Consequentemente, a sua esposa, que era Atalia, iria fazer umas coisas ali muito erradas, porque também era uma mulher idólatra, filha de Jezabel. Não ia ser diferente da mãe. Então, isso é só um ponto de vista de um certo comentarista, que ele levantou essa possibilidade possível, né? Algo que poderia acontecer, mas graças a Deus que isso não aconteceu. O rei Josafá foi poupado na batalha, porque não era planos do Senhor que o rei Josafá tombasse no campo de batalha, e sim o rei Acabe. Vamos em frente? Então o texto diz aqui, e sucedeu, pois, que vendo o chefe dos carros Josafá, disseram ele, certamente este é o rei de Israel, e chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou, e você sabe que ele gritou pelo Senhor, e o Senhor o ajudou, e os sírios não fizeram nenhum mal contra ele. Sucedeu, pois, que vendo o chefe dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de seguir. Quando eles perceberam, ouviram o grito, eles perceberam que não era o rei Acabe. Aí vem o versículo 34, diz o seguinte, olha o versículo 34. Então lembre-se, Acabe está no meio dos soldados, lutando no campo de batalha, lá com as suas vestes de soldado. O que é que diz o versículo 34? Então um homem entesou o arco, ou seja, um arqueiro, lá do exército, lá dos sírios, o texto diz, então um homem entesou o arco na sua simplicidade, ou seja, ao acaso, ele pegou um arco, você sabe que tem o arco e tem a flecha, né? O arco, ele simplesmente, por acaso, a esmo, ele puxou o arco e soltou a flecha. Onde é que você acha que essa flecha foi parar? Qual foi o alvo que ela acertou? A quem essa flecha encontrou? O que é que você acha? Pois foi direto na armadura do rei Acabe. Olha o que o texto diz. Então um homem, ou seja, um arqueiro, entesou o arco na sua simplicidade, ou seja, ao acaso, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Ou seja, havia algumas brechas, pequenas brechas na couraça, entre um pedaço de couro e outro, na junção ali, havia uma pequena fresta. Bastou essa pequena fresta para que a flecha penetrasse nesta junção da sua couraça. É o que o texto está nos mostrando. Então o texto diz, por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, ao seu condutor do carro. O texto mostra aqui na minha Bíblia, Almeida Corrigida, fala carreteiro. Mas até a gente fica, carreteiro vem de carreta, mas por quê? Não é? O melhor texto é condutor. Em algumas Bíblias tem condutor, certo? Então o que acontece? O soldado, simplesmente, um soldado da Assíria, sem fazer pontaria nenhuma, né? Fez força, entesou o arco, soltou a flecha. E a flecha, hoje a gente chama isso no exército de disparo prematuro, um disparo acidental. Só que esse disparo acidental dessa flecha
encontrou seu alvo. Ou seja, Deus encontrou, a sua soberania encontrou o rei entre os seus soldados com a sua couraça. Pois é, se pegasse ali 1 centímetro a mais, ou para cima ou para baixo, talvez não encontrasse, mas ela não penetrasse no rei. Porém, ela tinha a direção certa. Por quê? Porque este rei Acabe, ele achou que a profecia do Senhor não iria se cumprir na sua vida. Por quê? Porque ele achava que através desse ardil, através desse engano, através dessa sua camuflagem entre os soldados, ficando ali no anonimato, ele não seria encontrado. Quão bobo era o rei Acabe em pensar uma coisa dessa. É o que o texto está nos mostrando. Então um homem tesou Aco na sua simplicidade e o feriu, o rei de Israel, por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, ao seu condutor, o condutor do seu carro, foi que ele disse: vira a tua mão e tira-me do exército. Essa expressão tira-me do exército significa me tire agora da batalha. É como se ele dissesse: olha, fui atingido, estou ferido, eu não posso mais continuar combatendo. Ele diz mais assim: porque estou gravemente ferido. Então ele pede: ó, soldado, faça-me sair daqui do confronto, do fronte, porque eu fui atingido, eu fui ferido. Ele fala isso para o seu soldado. Tá bom? Vamos ao versículo número 35. Vamos lá. O texto mostra: e a peleja foi crescendo naquele dia, só que a batalha não parou aí. A batalha continuou. E o rei parou o carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde. Se você ler esse texto e parar um pouquinho, você vai ficar talvez com a dúvida. É por quê? Como é que ele parou esse carro? Quer dizer que ele foi ferido e o carro ficou de frente aos sírios? Que sentido tem o texto? Vou ler o texto novamente. E a peleja, quer dizer, o combate, né, foi crescendo naquele dia, ou seja, o combate cada vez mais foi acirrado, violento. E o rei parou no carro defronte dos sírios. Vamos ler aqui em outra versão. Eu gosto dessa versão aqui da Edições Paulina, a Bíblia de Jerusalém. Ela diz o seguinte, o mesmo texto, versículo 35 do capítulo número 22. Diz o seguinte: a batalha será a mesma para mim. Aqui, vamos ver o texto. Vamos ler aqui esse texto aqui. Está aqui, perdão. Diz assim: mas o combate se tornou mais violento naquele dia. Mantiveram o rei de pé sobre o seu carro diante dos arameus, ou diante dos sírios. Ou seja, quando o rei Acabe foi atingido, quando ele foi flechado, ele não caiu, ele ficou em pé. Ele procurou ali ficar em pé. Por quê? Porque se ele tivesse ali caído, seus soldados iriam perceber e ali eles iriam já debandarem ali do combate. E os sírios ficariam sabendo que tinham atingido o rei de Israel. Mas ele fez o que? Ele foi dar uma de durão. Então ele ficou algum tempo em pé, mesmo não estando no fronte, mas ficou na posição que seus soldados o viam, de forma que ele passou praticamente uma boa parte, algumas horas ali, em pé, aguentando as dores da flechada, sangrando bastante. O texto vai mostrar que ele vai sangrar. Alguns dos comentaristas falam que ele foi ferido no seu abdômen, né? Outros falam que ele foi atingido, o seu pulmão foi atingido. Enfim, isso não vem agora não vamos entrar em detalhes sobre a questão desse ferimento, o que ele atingiu. O texto mostra que essa flecha o atingiu e isso foi suficiente para matá-lo. Isso é o que nós veremos. Então, durante o combate, esse soldado a esmo atira essa flecha entra entre uma couraça e outra, entre as fivelas da sua couraça, encontra ali um pequeno espaço suficiente para que a flecha penetre no corpo do rei Acabe, e assim ele foi encontrado. Só que ele não dá o braço a torcer, ele não quer ali ficar ferido, deitar-se no chão para ser socorrido, mas ele fica algumas horas em pé para que a batalha prossiga. Então o texto diz: e a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde. Só à tardinha, algumas versões dizem, ao pôr do sol foi que ele veio a morrer. E o sangue da ferida corria no fundo do carro. Isso você já deve se lembrar daquela profecia do Senhor, que diz que os cães iriam lamber. Tanto Elias profetizou, como outro profeta também profetizou, o profeta Micaías.
mostrando que o seu sangue iria ser lambido pelos cães. Olha o que o texto diz. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. Certo? Versículo 36. E depois do sol posto, passou um pregão. Vocês, que pregão é esse? Um mensageiro. Passou um pregão? Será que foi um prego grande? Não, não é essa questão do prego grande. O pregão seria um mensageiro, uma voz ali, informando, dando a notícia do óbito do rei, ou seja, da morte do rei Acabe. É o que o texto diz, versículo 36. E depois do sol posto, né, ali devido à hemorragia do rei, e depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo, cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. Estão lembrados da profecia? Vamos ler aqui. A profecia, rapidinho aqui já vamos encontrar esse texto. O que é que dizia a palavra do Senhor? Antes eu gostaria de ler um texto aqui. Lembra-se daquele texto que fala sobre a morte do rei Acabe? A profecia de Elias? O que é que diz? E fala-lhe dizendo assim, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. É isso que nós veremos. Tá certo? Agora vamos ler um texto aqui que está na palavra do Senhor. 1 Reis capítulo 22, versículo 17. 1 Reis 22, versículo 17, apenas a parte A. Certo? Diz assim. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Então perceba que a palavra do Senhor está se cumprindo. Por quê? Porque o texto mostra aqui, ó. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo, cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Ou seja, as ovelhas, que eram os soldados, estavam sendo dispersos. Por quê? Porque ele mandou o pregão, o mensageiro, ele sai ali proclamando, dizendo que cada um tinha terminado a batalha, cada um voltasse para a sua casa. Então, o que é que nós vemos nisso? Os soldados dispersos. E ali, nós vamos lembrar da profecia do Senhor. E o texto diz, e disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Era a profecia. Esta era a profecia. Então, a palavra do Senhor, ela se cumpre. O pastor foi ferido, as ovelhas ficaram sem pastor. Ou seja, Acabe foi ferido, tombou no campo de batalha. O que é que os soldados fizeram? Tinham que voltar para casa agora. É o que o texto está nos mostrando. E o texto no versículo 37 diz assim, e morreu o rei, e o levaram a Samaria, e o sepultaram o rei em Samaria. Ou seja, o rei, ele chega morto lá em Samaria, que você sabe que Samaria era a capital do Reino do Norte. Ele é levado para a sua cidade, a cidade que estava ali o seu palácio. O texto diz que o levaram e o sepultaram o rei em Samaria. Mas e foi um sepultamento sem pompa. O texto não declara aqui que foi um sepultamento digno, mas diz que ele foi enterrado em Samaria, que era a capital. No verso 38 diz, e lavando-se o carro no tanque de Samaria, perceba que o texto nos mostra que o sangue dele, no versículo 35, o sangue da ferida, por causa da hemorragia, ficou no carro que o conduziu para Samaria, ficou muito sangue ali. E esse carro, após a morte do rei Acabe, o texto mostra que esse carro foi lavado. Mas o que aconteceu com o sangue de Acabe, que estava ali em cima escorrendo sobre a carruagem? É o que nós veremos agora. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, ou seja, em algumas Bíblias fala piscina de Samaria, né? O texto diz, e lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue, os cachorros, para se cumprir a profecia do Senhor. Por quê? O que é que diz aqui, 1 Reis capítulo 21, versículo 19? Vamos ler? 1 Reis capítulo 21, versículo 19. Diz assim, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Ou seja, o sangue deste homem, Acabe, foi lambido pelos cachorros. Por quê? Para se cumprir a palavra do Senhor através de Elias, que foi usado pelo Senhor. Nós vimos depois que o profeta Elias dá essa profecia. Depois nós vimos aquela situação em que o rei Acabe, ele se humilhou. Estão lembrados? Nos vídeos anteriores nós comentamos isso.
ele se humilhou na presença do Senhor, ele jejuou após a morte de Nabote, aquela situação toda. Ele jejuou, vestiu pano de saco, começou a caminhar devagar, pesaroso. E o Senhor fala para o profeta Elias que não viste que ele tenha se humilhado, quer dizer, ele se humilhou. Por isso que o Senhor disse que isso não acontecerá nos teus dias, o grande mal. Ou seja, o Senhor tinha uma profecia que dizia que todos os filhos de Acabe seriam exterminados, todos. Quem morresse na cidade, os cães iriam lamber o sangue. E quem morresse no campo, os abutres, as aves de rapina, iriam comer as carnes deles. Só que o Senhor, vendo a humilhação do rei Acabe, nós já comentamos isso, não vou comentar, vou apenas passar assim de relance, rápido. O Senhor não trouxe aquele mal sobre a vida do rei Acabe. Ou seja, em vida ele não veria seus filhos morrerem. Isso aconteceria depois. Porém, inclusive a profecia dizia o seguinte, que no campo, no lugar onde morreu Nabote, o sangue do rei Acabe seria lambido pelos cachorros naquele mesmo lugar. Só que você deve ter lembrado, mas aqui foi em Samaria. Mas por que foi em Samaria? Porque o Senhor poupou ele disso. Mas os cachorros lamberam o seu sangue, não no campo de Nabote. Sabe quem foi que pereceu no campo de Nabote? Qual foi o rei que tombou e os descendentes? Qual foi o descendente de Acabe que tombou na batalha e os cachorros lamberam o sangue ali na vinha de Nabote? Foi o seu filho, um dos seus filhos, Jorão, praticamente o neto dele, o filho de Acasias, Jorão. Os cachorros lamberam o sangue de Jorão e foi justamente no lugar da vinha de Nabote. Tá certo? Vamos então ao texto. Então a Bíblia diz que os cães lamberam o seu sangue. E o texto diz mais, ora, as prostitutas se lavavam ali. Nessa piscina em Samaria, foi um lugar utilizado onde as mulheres, as meretrizes, elas se lavavam, onde elas tomavam banho. Conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Ou seja, a soberania do Senhor, ela prevalece. Por quê? Porque conforme o Senhor tinha profetizado, através de Elias, através do profeta Micaías, isto de fato aconteceu. Os cachorros lamberam o sangue do rei Acabe. Acabe foi encontrado no campo de batalha e ele pagou com a sua vida. Por quê? Tudo porque ele livrou o rei Ben-Hadad. Ele fez um pacto de amizade com o rei Hadad. E a profecia do Senhor dizia que no lugar do Ben-Hadad, ele daria vida no lugar do rei Ben-Hadad. Ou seja, ele seria ceifado no lugar do rei Ben-Hadad. Por quê? Porque ele fez um pacto de amizade com o rei da Síria. E não era para ele fazer esse pacto. Não estava nos planos do Senhor. Então o texto diz, versículo 39, já quase finalizando. Quanto ao mais dos atos de Acabe, a tudo quanto fez, e a casa de marfim, aqui veremos que ele foi um grande construtor. Assim como Salomão foi um grande construtor. É claro, não se compara o poder, o esplendor, a riqueza do rei Salomão com o rei Acabe. Mas ele também foi um grande construtor. O texto nos mostra que ele fez uma casa de marfim, ou seja, uma casa forrada com marfim, né? E a casa de marfim que edificou, e todas as cidades que edificou. Então foi um grande construtor, foi um grande idólatra, um homem mau, mas foi um grande construtor. O texto diz, quanto aos mais atos de Acabe, a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? É claro que assim nós vimos aqui que há um paralelismo em reis e crônicas narrando a mesma coisa, certo? No versículo 40, aí veremos quem vai assumir o reinado no lugar do rei Acabe. O versículo 40 termina assim, assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, com a morte de Acabe reinou por ali aproximadamente 22 anos, ele reinou ali do ano 874 ao ano 853, aproximadamente, quase 22 anos, e seu filho Acasias vai reinar também bem. O reino de Acasias foi um reino muito curto, cerca de 2 anos apenas, certo? Então Acabe era o 8º rei, já era a 3ª dinastia de Israel, ele era filho de Onri. O seu filho Acasias dá continuidade à dinastia de Onri ainda. Depois o outro filho Jorão também dará continuação. Aí até que aparece o rei Jeú, usado por Deus, ele extermina
todos os 70 filhos do rei Acabe. E ali se cumpre literalmente todas as profecias que diziam acerca desta mortandade que ocorreria com o rei Acabe. Tudo por quê? Porque Acabe foi um rei que não voltou seu coração para Deus, mas encontrou o caminho da idolatria, casou-se com Jezabel. Foi um grande construtor. Vimos aqui, um rei guerreiro, ia para as batalhas, mas foi um homem que não buscou o Senhor. Foi um homem ambicioso. Através da sua ambição, pereceu um homem justo, aquele homem chamado Nabote. A lição que fica para nós aqui é que nada escapa aos olhos do Senhor. Nada escapa. Nada escapa. O que nós vimos também aqui como um ponto negativo foi a questão de Josafá. Ele ter se associado ao rei Acabe, e ali ele, uma espécie de conchavo com ele, aceita aqui as ordens, até arriscou a sua própria vida. Ele poderia ter discordado do rei Acabe, nesse plano dele, apenas ele ali se identificasse como rei, e aceitando o plano do rei Acabe, em o rei Acabe se disfarçar de soldado, e agora o próprio rei Josafá fica ali agora como o principal alvo, compensador. Então faltou vigilância dessa parte dele, ele foi omisso nesse caso, ele correu risco de vida, podemos assim imaginar. Porém, um ponto positivo é que Josafá, digamos assim, durante o combate, na quintura do combate, ele chegou a clamar e o Senhor o ajudou. Ainda bem que o Senhor o ajudou, senão, imagine só a linhagem de Davi, a dinastia de Davi se associar com a linhagem agora do rei Acabe. Por quê? Porque o filho de Josafá casou-se com a filha de Acabe. Imagine agora essa contaminação espiritual que iria acontecer em Judá. Mas graças a Deus que Deus é bom e prevaleceu a vontade do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Amém.